Olá, amigos. Meu nome é Guilherme Torres e hoje vamos dar continuidade à leitura comentada do livro Controle da Qualidade Total, do professor Vicente Falcone. Nós já estamos no capítulo 8 desse livro e vamos dar sequência aqui. Bom, o capítulo 8 ele se chama Qualidade na Interface Compras-Vendas e eu estou trazendo aqui alguns principais pontos que eu acho que tem nesse capítulo. E eu estou trazendo apenas 3 pontos. Eu acho que esse é um capítulo simples, ele é um capítulo bem curto, mas ele traz um conceito importante, que é esse conceito de marketing como uma visão holística. Nesse sentido, eu quero dizer marketing como uma visão bem ampliada de uma empresa como um todo. Ele está falando do marketing olhando desde o fornecedor até o pós-venda. Então, o Falcone nesse capítulo ele fala bastante de marketing, o que ele entende que é marketing e todas essas etapas do marketing, desde o fornecimento da matéria-prima até a entrega do produto para o cliente e depois até um pós-venda para o cliente. Então, esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto é do desenvolvimento de fornecedores. E o terceiro ponto é o de relação entre comprador e fornecedor. Ele vai falar bastante sobre isso. Então, deixa eu chamar a atenção aqui para o primeiro ponto, que é o conceito de marketing como uma visão holística. O que ele está querendo dizer com isso? Talvez esse seja um dos pontos mais importantes desse capítulo, um dos pontos que faz a gente pensar de uma maneira diferente do convencional. Para o Falcone, o marketing ele deve englobar toda a cadeia produtiva, desde a aquisição da matéria-prima, produção das peças, se você produz alguma coisa ou se você compra alguma coisa para produzir, para vender, passa pela venda, passa pelo treinamento dos empregados, é, passa pelo pós-venda, passa por assistência técnica. Às vezes você vende um produto muito específico que precisa de uma assistência técnica, ou seja, como que a pessoa usa o seu produto, como que ela qual é a melhor forma dela utilizar seu produto para ela ter o resultado que ela estava esperando. E controle da qualidade total nesse sentido de marketing ampliado, ele significa rodar o PDCA em todas essas etapas. Cada um é responsável pela sua própria qualidade e para ser responsável pela sua qualidade, o que você tem que fazer é rodar o PDCA em todas essas etapas. Eu acho que essa é uma das principais mensagens do controle da qualidade total. A primeira mensagem é que a qualidade não é responsabilidade só de uma área. Então, dentro da própria empresa, o Falcone já dá uma expandida nesse conceito de qualidade, que assim, a qualidade não é responsabilidade só de uma área, ela é responsabilidade compartilhada entre todas as áreas. Eu acho que quando chega aqui nesse capítulo de compra-vendas, ele está falando que a responsabilidade da qualidade vai além da própria empresa. Ela também vai para os fornecedores de matéria-prima e vai até depois que você entregou a mercadoria para o seu cliente. Então, lá também continua a sua responsabilidade pela qualidade do produto. E tem uma parte aqui do livro que eu estou até aberto aqui que eu achei tão impressionante que assim, é, ele cita alguns itens de controle dos processos de marketing. E a lista é tão extensa que eu acho que vale a pena dar uma lida com calma para você conseguir ter uma ideia do que o Falcone está falando que é marketing. Vou te dar um exemplo. Para ele, itens de controle dos processos de marketing inclui educação e treinamento do pessoal de vendas, é, plano de vendas, promoção das vendas, recebimento das encomendas, quantidade vendida, relatório de vendas, análise de lucros e análise de despesas, participação nas reuniões de planejamento. A lista é extensa aqui do que ele está falando. Então, é muito é muito interessante essa visão de marketing como uma visão bem ampla das coisas e o controle da qualidade passando por todas essas etapas. Eu acho que esse é o primeiro ponto importante que está sendo dito aqui no capítulo. O segundo ponto, que é esse aqui, desenvolvimento de fornecedores. Ele passa aqui por algumas páginas desse capítulo tentando
te mostrar um caminho. Ele está tentando te ajudar a resolver como que você vai decidir. Será que eu vou produzir isso internamente ou será que eu vou terceirizar? Vou te dar um exemplo que acontece na indústria têxtil. É, Se você é uma indústria têxtil, ou seja, você fabrica roupas, você compra a matéria-prima, compra os tecidos, compra o zíper, a linha, o botão, os tecidos que você vai usar e tudo isso. Depois, você tem alguma estratégia para seguir que é da seguinte forma: você vai costurar essa roupa internamente ou você vai costurar fora com alguma empresa que é especializada só em costura. Isso é uma estratégia. E o Falcone apresenta aqui no livro algumas perguntinhas que você tem que se fazer para saber se é melhor você fazer dentro ou se é melhor você desenvolver um fornecedor que consiga atender as especificações que você está falando, que você está precisando. E ele mostra que no Japão, por exemplo, é muito comum o desenvolvimento de fornecedores. Ou seja, sua cadeia é bem. A sua produção interna mesmo é bem enxuta e você compra muitas coisas de fora, já prontas, só para você ir complementando a sua produção. Então ele traz aqui uma tabelinha da Toyota, por exemplo, que ele até cita a referência de onde ele tirou isso. E ele fala o seguinte: na Toyota Motors, isso aqui deve ser bem velho, tá? Eu não sei exatamente de que ano, mas como esse livro é bem antigo, esse número deve estar bem desatualizado. Mas não importa, o que importa é a ideia que ele está falando aqui. Olha só: na Toyota havia 200 fornecedores, o que é um número bem baixo. É um número bem baixo se comparado com as outras empresas, ele está dizendo isso daqui. E o número de componentes desses 200 fornecedores a Toyota comprava nessa época aqui, que deve ser uns 30 anos atrás, aproximadamente 2 bilhões de unidades de produtos desses fornecedores, pagando, pagando aproximadamente 300 milhões de dólares por mês, que trazido a valores de hoje é muito mais do que isso, e separado em 3 lugares no Japão e mais alguns outros países ao redor do mundo. Então, ele fala que no Japão é muito comum, e eu tô citando o Japão porque esse livro é justamente Controle da Qualidade Total no estilo japonês, a principal referência do Falcone é o Japão. No Japão é muito comum você desenvolver fornecedores. Você fica com uma produção mais enxuta, mais simples e, e por outro lado, você foca em desenvolver fornecedores. Então, esse é o segundo ponto principal. Ele apresenta aqui alguns caminhos de decisão para você resolver. Será que é melhor fazer dentro ou será que é melhor desenvolver algum fornecedor? Acho que esse é o segundo ponto importante. E para fechar, essa relação entre comprador e fornecedor. Ele fala bastante disso aqui nesse capítulo. E o que é o mais importante aqui? Eu acho que o mais importante aqui de novo, reforçar essa visão ampliada de marketing. Nessa relação entre comprador e fornecedor, ele chega a citar até 10 princípios de atuação para que essa relação seja super saudável e para que essa relação ela tenha como base o controle da qualidade. Então ele fala de consistência mútua, transparência, qualidade consistente, colaboração para melhoria contínua. Ele fala que o fornecedor tem que ter seu controle de qualidade e você que está recebendo, que está comprando dele, tem que ter o seu controle de qualidade e que cada um tem que se respeitar entre si, as características desse sistema de qualidade. Ele fala até de desenvolver, se o seu fornecedor não tem isso, seria legal e seria muito interessante para você e para o seu fornecedor que você ensinasse ao seu fornecedor a fazer controle de qualidade, a implantar algumas regras de controle de qualidade para que ele comece a expandir e a criar um controle de qualidade dentro da sua própria empresa. Então,
Ele fala bastante dessa relação entre fornecedor e comprador, focado sempre no controle da qualidade dessas duas partes. O fornecedor tem que ter seu controle de qualidade e o comprador tem que ter seu controle de qualidade. E em resumo, eu acho que é isso. Esse é o principal conteúdo desse capítulo. É um capítulo curto, é um capítulo mais simples, mas eu acho que ele traz essas três principais informações, esses três principais pontos aqui que eu estou destacando, que são. Eu acho que se você estiver estudando esse capítulo e você entendeu essas três mensagens aqui, eu acho que tá bem visto, tá bem entendido o capítulo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou dar sequência ao capítulo 9 do livro do Controle de Qualidade do professor Vicente Falcone. Até mais, um abraço.